Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Eu quero mostrar-lhes uma matéria muito preocupante para o planeta. O fundo do mar de todo este planeta está sendo coberto com lixo plástico. Escute aqui essa matéria. Pesquisadores japoneses confirmaram o que muitos já imaginavam. O lixo produzido pelo ser humano está se acumulando danosamente no fundo dos oceanos, forçando criaturas marinhas a conviverem com sacos plásticos e detritos produzidos na superfície terrestre. De acordo com um estudo publicado pela agência japonesa para ciência e tecnologia JAMSTEC, escute isso aqui agora, até nas fossas marianas, o local mais profundo dos oceanos, sacolas plásticas inteiras foram encontradas a 10.000 metros de profundidade. Já imaginou? Lá nas fossas marianas, o local mais profundo dos oceanos, lá mesmo no fundo lá das fossas marianas, a 10.000 metros de profundidade, foi encontrada sacos plásticos lá. A descoberta foi obtida após o registro de milhares de imagens e dados coletados por submarinos robóticos. Só esses submarinos robóticos conseguem chegar a uma profundidade dessa por causa da pressão que é enorme. Durante missões que tinham como objetivo o estudo das presenças de plásticos em águas profundas. Embora vários oceanos tenham sido explorados, a maioria dos registros foi obtida no oeste do Pacífico Norte, onde as imagens mostraram que a existência de 335 itens diferentes a cada 1 quilômetro quadrado. A pesquisa foi realizada entre 1983 e março de 2017 e revelou pelo menos 3.425 tipos de detritos em profundidade de mais de 6.000 metros. Além do plástico, foram detectados ainda metais, borrachas, material de pesca, garrafas de vidro e outros tipos de lixos produzidos na superfície terrestre. Naturalmente, o lixo encontrado é apenas parte dessa poluição, aquilo que foi visto pelas câmeras. A realidade é provavelmente muito pior. O que chamou a atenção dos cientistas foi a interferência humana sobre o ecossistema. Algumas imagens mostram plásticos ao lado de estrelas do mar, peixes e outras criaturas marinhas. Estudos anteriores já haviam revelado que grande quantidade de plásticos foram encontrados nos estômagos de criaturas do mar em todas as 6 áreas mais profundas conhecidas do oceano. Os cientistas analisaram 90 crustáceos que vivem entre 7 e 10.000 metros de profundidade e descobriram que seus tratos intestinais continham vários tipos de fibras sintéticas, incluindo o rayon, o liocel, que são microfibras usadas na produção de nylon, escute isso aí, poliamida, polietileno e PVC. Então tudo isso foi encontrado nos estômagos dessas criaturas marinhas. Mas o ponto que eu quero chegar é essa matéria aqui, que saiu agora no dia 3 de junho, começou a ser divulgado. Baleia morre após engolir mais de 80 sacos plásticos no mar da Tailândia. A Tailândia é um país que recorre ao uso frequente de sacos plásticos e por isso mesmo o governo anunciou que ponderava começar a cobrar uma taxa pela sua utilização, como já acontece em alguns países da Europa, como Portugal. A morte de centenas de animais marinhos todos os anos vem sendo atribuída à poluição ambiental. A baleia que morreu, já doente, na última semana do mês de maio, uma segunda-feira 28, ela foi encontrada em um canal na Tailândia. As autoridades ambientais usaram barcos para tentar ajudar o animal a flutuar e alimentaram-na durante uma semana, mas ela não resistiu. A equipe de veterinários ainda tentou salvá-la, sem sucesso. Segundo o Departamento de Recursos Costeiros e Marinhos da Tailândia, a autópsia, escute isso aqui agora,
A autópsia revelou que o animal tinha alojado no seu estômago 80 sacos plásticos, com um peso total de 8 quilos. 80 sacos plásticos. O biólogo marinho, agora essa pronúncia aqui é meio pesada. Thon, T-H-O-N, Thamrong Nawasawat. Eu vou repetir aqui, inclusive se você tiver um filho pode colocar esse nome. O biólogo marinho Thon Thamrong Nawasawat disse à agência France Press que os sacos teriam impossibilitado a baleia de comer alimentos nutritivos. Se você tem 80 sacos plásticos no estômago, vai morrer. Ele disse isso. Os sacos impediram que ela ingerisse qualquer outro alimento nutritivo, segundo Thon. Ele, que é biólogo da Universidade de Kasetsart de Bangkok. Pelo menos 300 animais marinhos, entre baleias, tartarugas e golfinhos, morrem todos os anos nas águas tailandesas por engolirem resíduos plásticos, explicou Thon. A Tailândia é um dos países do mundo onde mais se usa sacos plásticos, situação que causa todos os anos a morte de centenas de criaturas marinhas que vivem perto das populações praianas do sul do país. Agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos, não só da ilha de lixo que existe no oceano, como de alguns animais que foram prejudicados por esses detritos plásticos. Você está vendo aí essa baleia esculpida pelo Greenpeace, mostrando vários objetos plásticos dentro da boca dela, um retrato do que aconteceu agora lá na Tailândia. Essa matéria é do jornal alemão Deutsche Welle, que diz: o uso desenfreado de plástico ameaça oceanos e saúde humana. Desde 1950, 8,3 bilhões de toneladas de plástico foram produzidas no mundo. Cada pessoa utiliza em média 60 quilos do material por ano. Parte disso vai parar nos mares e entra na cadeia alimentar. Essa outra manchete: baleia morre após engolir mais de 80 sacos plásticos no mar da Tailândia. O animal estava inerte no mar, incapaz de nadar. Este gráfico aí mostra a pergunta de onde vem o plástico que acaba nos oceanos. E aí vem as estatísticas com a América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, bem pequeno, África e Oriente Médio. E aí você vai ver Índia e Sul da Ásia, a quantidade enorme de lixo plástico, e a China sendo recordista aí. Então está esse gráfico mostrando os países, os continentes, a quantidade de saco plástico que eles colocam dentro do oceano. Ou seja, depositam em vários locais e acaba indo para rios, riachos, mangues e oceanos. Aí está uma tartaruga com um saco plástico enganchado nela. Essa matéria é da revista Super Interessante, que diz: plástico nos oceanos pode triplicar até 2025. Relatório britânico emite alerta sobre a presença desses materiais nas águas. Poluição nas costas contribui para a proliferação de bactérias. E essa matéria é de 21 de março de 2018. Esta outra aqui diz: a ilha de plástico do Pacífico Norte tem 17 vezes o tamanho de Portugal. A grande mancha de lixo do Pacífico é uma ilha em que não se pode caminhar. É toda feita de plástico flutuante. Os cientistas estimam agora que é maior do que se pensava, tendo cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Que coisa terrível. Matéria de 22 de março. E olha que coisa triste. Esta tartaruga cresceu com um anel plástico no corpo dela e veja a deformidade que ela ficou. Uma coisa triste, com certeza isso atrapalha a digestão dela. Terrível, não se consegue nem imaginar como é que ela sobrevive. Outra tartaruga também com um plástico aí em volta dela, causando uma deformidade na sua estrutura. Olha como o casco está dividido. E essa matéria da Galileu, agora é de junho de 2018, que diz: ilha de lixo no Oceano Pacífico é 16 vezes maior do que se imaginava.
Com 1,6 milhão de metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plástico, Grande Mancha de Lixo do Pacífico tem tamanho equivalente a 2 vezes a área da França. Você está vendo aí a quantidade de pneus, isso deve ser em apenas uma localidade do oceano. Veja o tanto de pneus no fundo do mar. Aí está a ilha de lixo, sendo fotografada de um avião, mais de perto essa ilha de lixo. Então você viu o quão terrível está a situação no fundo dos oceanos, sendo cobertos com lixo plástico. E a situação tende a piorar cada vez mais. Essa matéria foi apenas para sintonizá-lo com o que anda acontecendo no mundo e não se é divulgado com tanta frequência. O homem está destruindo o seu próprio lar e mal imagina ele o que vai acontecer daqui a pouco, quando começar a tribulação, quando toda a vida marinha vai morrer, está lá em Apocalipse, quando as águas vão se tornar sangue, será o retorno de toda a maldade que os homens têm feito. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando. Jesus,